Aleluia, deu ar da graça, que beleza. Seja bem-vindo, Aleluia. Caio. Seja bem-vindo, Caio. Pois não, Caio? Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Chico Reis. Mais uma vez aqui, atrapalhando um pouco vocês aqui no andamento. Você é bem-vindo, rapaz. Mas é porque nos últimos dias, principalmente, Sim. e até depois da entrevista com o Matos, a gente tem recebido alguns comentários, né? Os nossos ouvintes que sempre participam têm uma relação bastante próxima com a Rádio 2 de Julho e questiona justamente a questão do Matos dentro do Atlético de Alagoinhas. Eu acabei de observar aí, você falando do Henrique Santos Almeida, né, que fala o fora Matos. Eu tenho escutado também nas ruas muitas críticas à diretoria do Atlético, principalmente com relação ao desmonte, né, do time que era do Baiano e agora que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. E eu queria saber de vocês, especialistas, né, no futebol atleticano, futebol aqui da cidade, futebol da Bahia, né, dos campeonatos nacionais, até que ponto a diretoria do Atlético merece críticas ou elogios, porque mesmo diante do desmonte, eu acredito que a campanha do Atlético até aqui tem sido exitosa, né? Então não entendo o porquê dessa campanha, né, fora Matos, ou dessas críticas à diretoria do Atlético. Bom, Chico Reis com a palavra. Perfeitamente. Primeiro, né, exultar com a presença do nosso querido amigo Caio, que também conduz o programa pela manhã, às 6 da manhã aqui, e que começa desde cedo com os convites. Hoje, eu acho que 20 para as 6, mais ou menos, 5h40, o Caio já andava convidando. E realmente a gente não pode resistir um convite a ouvirmos e tentarmos até materializar o que ouvimos através da competência com que Caio Gomes, Marcondes, quando está presente, conduzem muito bem esse programa. Portanto, dito isso, e tendo puxado bem o saco de Caio, que garante a minha permanência aqui, porque já deu essa puxada toda, é necessário que a gente entenda o que existe fora do futebol, Caio. O Atlético de Alagoinhas tem diversas torcidas organizadas, né? Mais especificamente, a Jovem Coral, essa torcida outra que surgiu agora, que não me recordo o nome, mas que nunca bateram bem com a direção do Atlético de Alagoinhas e principalmente com Aldrinho. Houve oportunidades, inclusive, que torcedores ameaçaram se lançar candidatos à presidência da agremiação esportiva da nossa cidade, né? E em diversas oportunidades refluíram no seu gesto ou na sua vontade, no seu desejo, em função de perceberem que as condições econômico-financeiras que têm trazido o clube até agora é coisa para mago. Eu não diria especialista, é coisa para mago. E quase sempre a gente depende muitíssimo da intervenção do poder público municipal para que possamos dar uma condução decente ao Alagoinhas Atlético Clube. Isso tem sido um fator impeditivo para outras pessoas que querem dirigir o Atlético também. A mim me parece, olha, veja bem, essa é uma opinião minha, que o presidente do Atlético, assim como o presidente de outras organizações, de outras empresas, tem trabalhos que não gostam de fazer. Então, em alguns lugares, poder-se-ia falar que seriam trabalhos sujos. Eu não quero usar um adjetivo desse, não posso qualificar assim, porque eu tenho visto muita competência do Matos na condução de serviço. Mas diversas oportunidades, a mim me parece que quando a palavra deveria ser oficial e deveria ser a palavra do presidente, quem aparece para usar essa palavra e, quem sabe, não ficar muito bem na fita, principalmente com essa torcida que, ao tempo que ajuda, também é antagonista, é usado a presença exatamente do diretor de esporte, que é o Matos. Então, o Matos carrega esse ônus o tempo todo, né, para que permaneça, digamos assim, inatacável a figura
do presidente Albino Leite. Essa é a opinião que tenho diante do que vejo, sem querer encobrir absolutamente nada, porque o Atlético é nosso, o Atlético é de todo alagoense que gosta e que pratica o esporte. Mas esse dualismo na direção atleticana serve exatamente como uma couraça protetória ao nosso querido presidente Albino Leite, Caio Pinheiro. Bom, vamos ouvir o José Gomes também, né? O que é que o José Gomes acha? E você, Gomes, também faz parte do Fora Matos? Olha, Toninho César, eu faço parte do Atlético bem nas competições que disputarem. Nós somos torcedor do Atlético de Alagoinhas e embora em alguns momentos que isso vai se dar sempre, você possa estar mais ou menos afinado com quem dirige a instituição, o papel da imprensa não é estar combatendo o diretor A, o diretor B, a menos que haja um motivo relevante para esse tipo. Me parece, né, que a crítica maior que o Matos carrega, o Chico Reis já fundamentou uma parte, mas me parece que a crítica maior que ele carrega é principalmente, né, por conta da fase do desmonte do Alagoinhas Atlético Clube, por conta dos problemas financeiros. Ou seja, quando o Atlético migrou do time em tese principal para o time alternativo, então não houve uma interação como deveria ter acontecido com a torcida e com a imprensa, né? E se houvesse essa interação com a imprensa até poderia ter amenizado esse papel passando as informações e o torcedor começou a buscar informação, não encontrando as respectivas informações, eles começaram a cobrar de uma forma mais forte a direção e em função disso se deu o quê? Aquele antagonismo, se deu aquele problema entre as partes, ou seja, diz o ditado popular que um bicudo não beija outro. Então cabe observar que, inclusive, na fase dessa mudança, que foi ruim, que causou apreensão para todos nós, né, do time principal para o time alternativo, o aproveitamento, eu estou falando do time alternativo até do ponto de vista carinhoso, não é pejorativo não. Então, na fase dessa mudança, o aproveitamento, Toninho César, desse time alternativo foi maior do que o aproveitamento do time que era tido como principal, né, e titular na fase anterior. Então, como você explica isso? Então, o problema maior para mim passa a ser a falta de interação, né? A forma como se comunica a direção do Atlético através do Matos, que o Chico explicou muito bem, que é quem acaba respondendo e blindando o Albino Leite, que o Atlético deve a ele, principalmente o fato de estar fazendo o sucesso que está, porque se o Albino não assume o Alagoinhas Atlético Clube, o Atlético poderia ter sido entregue às autoridades públicas do município, porque é o que está previsto no seu estatuto, no estatuto do Conselho Deliberativo. Porque se nós fizermos um exercício de lembrança, vamos constatar que a direção do Atlético trabalhou para promover uma eleição basicamente na hora de começar o campeonato baiano da primeira divisão. Ou seja, quando você faz uma mudança em cima da hora para alguém se candidatar, depois de se candidatar, se planejar, assumir e, ao mesmo tempo, estar fazendo contratação, colocar o time em campo e o time colher os resultados. Então, isso é que acabou contribuindo para que houvesse essa rejeição, para que houvesse esse problema maior com o conjunto, né, com o conjunto dos torcedores, que eu volto a repetir, teria sido muito mais amenizado se a imprensa tivesse no meio desse contexto recebendo as informações. Então, aí um bate de um lado, o outro se defende do outro, claro, e aí você não vai receber pancada e devolver flores. Cada ação causa uma reação, e a reação do torcedor é cobrar da direção, a direção, pelo time estar fazendo uma boa campanha e está se sentindo injustiçada, bate do outro, e aí não existe harmonia de jeito nenhum. E quem perde na briga da maré com o rochedo, você sabe muito bem que é o camarão, ou a ostra. Ah, sim, pensei que tinha mudado. Não, o camarão ou a ostra
É O justamente. camarão é muito arisco, Gomes. O camarão é Tá ligeiro certo. demais. Aí é o Alagoinhas Atlético Clube. Então, quem é que pega o rescaldo disso tudo é ele. Então, o Chacrinha já dizia, né? O velho guerreiro, quem não se comunica, se trumbica. O que o Atlético vai precisar fazer, a sua direção, para superar uma série desses problemas e ter a imprensa como aliada sua, não como aliado para protegê-lo, defendendo das coisas erradas, porque quando houver o papel nosso, da mesma maneira que é fazer com que o Atlético de Alagoas esteja nos noticiários, é aqui informar quando houver alguma coisa que nós achemos que não conduz com a realidade. É justamente socializando essas informações para que o torcedor se sinta contemplado e satisfeito. Observe a ginástica que eu fiz por nós conhecermos o time, aí a equipe qualquer um de nós faria, não tenho nenhuma dúvida disso, a gente tem aprendido coletivamente, para escalar o provável time do Atlético. Fulano ou Ciclano, se Ciclano não jogar, joga Ciclano, se Ciclano jogar, Fulano vai sair, ser deslocado para a lateral direita, e não sendo deslocado para a lateral direita, vai para o banco, pode entrar a qualquer momento na meia esquerda para reforçar o ataque. Então, isso não é o que o torcedor quer ouvir. Na realidade, o torcedor quer o resultado. O torcedor quer o CT do Atlético, quer. O Atlético é um senhor de 50 anos, né? Não tem ainda o seu TCT. O Albino prometeu fazer. Se não fosse a pandemia, acredito que isso já estaria se dando. Podia ser até que não tivesse, mas eu acredito, eu tenho essa crença. Então, a torcida, a imprensa querem ver as coisas acontecerem. E o time precisa, a direção, fazer o seu planejamento para que a possibilidade e viabilidade desses acontecimentos aconteçam. Então, me parece que o Atlético peca mais por omissão do que por excesso, Toninho César. Se o Atlético se adequar ao momento novo, à globalização, a nova tecnologia e começar a fazer uma interação com a imprensa, com os meios de comunicação, não somente de Alagoinhas, mas de Alagoinhas e do estado e do país, aí a vida da direção pode andar de uma forma um pouco mais tranquila e até alguns eventuais erros, quando acontecerem, não serão percebidos com tanta força desse jeito. Então, como tem acontecido nos dias de hoje. Essa é a minha humilde opinião. Espero que diante disso, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos acompanham, porque às vezes também se aborrecem conosco, entendam que nós torcemos pelo Atlético, e eu volto a repetir uma frase que aprendi com o meu velho e querido amigo José Francisco dos Reis, né, que o Atlético de Alagoinhas, isso há muito tempo, é muito maior do que todos nós, Toninho César. Isso. Bom, olha, Caio, eu só espero que nosso Henrique Almeida continue nos seguindo, né? Que ele continue prestigiando a gente, continue interagindo, porque tem muita gente que segue, mas não interage. Mas que o Henrique Almeida continue interagindo conosco. E é bom, Henrique, que todos nós, cada um de nós, tem uma opinião diferente, cada um tem a sua própria opinião, entendeu? Eu, por exemplo, eu sou muito leigo nesse negócio de diretoria, não entendo zorra nenhuma de diretor e tal. O que eu vejo é o Atlético vice-campeão baiano, na final do Campeonato Baiano. Eu vejo o Atlético na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, etc, etc. Pra mim é isso que interessa. Se o Matos presta, se não presta, isso aí não faz parte da minha ossada, como diz o outro. Mas Henrique Almeida continue nos prestigiando, continue interagindo. Para nós é muito bom. E a sua voz, sua participação vai ser colocada no ar sempre, Caio Henrique. Não é isso, Caio? Com certeza, não só a dele, mas de todos os ouvintes, né? E os comentários daqueles internautas que nos acompanham. O nosso slogan, né, Caio? Não é à toa, é o quê? A independência na comunicação, até mesmo quando essa independência prima por nós termos que falarmos a respeito de críticas sobre nós mesmos. Nós as reproduzimos aqui e as respondemos com todo respeito e com todo carinho, sem a presunção ou a pretensão de sermos o dono ou os donos da verdade. Com certeza. Vamos lá? Vamos seguir?